A imigração japonesa no Brasil teve como ápice o período entre 1908 e 1960, com a maior concentração entre 1926 e 1935. Em 2022, o Ministério das Relações Exteriores do Japão afirmou haver 2 milhões de descendentes de japoneses no país, fazendo com que o Brasil tenha a maior população de origem japonesa fora do Japão. Porém, em número de cidadãos japoneses, o Brasil ocupava o 7º lugar em 2023, com 46,9 mil cidadãos japoneses. Nota 1. A maior parte da população de origem japonesa do país é nascida no Brasil há pelo menos 3 gerações e tem apenas a nacionalidade brasileira. Nikkei é o termo usado para denominar os japoneses e seus descendentes. 18. A imigração japonesa no Brasil teve início oficialmente em 18 de junho de 1908, quando o navio Kasato Maru aportou no Porto de Santos, trazendo 781 japoneses para trabalharem nas fazendas de café do interior paulista. Por conta disso, o dia 18 de junho foi estabelecido como o Dia Nacional da Imigração Japonesa. 19-20 O fluxo cessou quase que totalmente em 1973, com a vinda do último navio de imigração, o Nippon Maru. 21 Entre 1908 e 1963, entraram no Brasil 242.171 imigrantes japoneses, fazendo deles a 5ª nacionalidade que mais imigrou para o país, após os portugueses, italianos, espanhóis e alemães. Nota 2. Atualmente, a maioria dos seus descendentes reside nos estados de São Paulo e do Paraná. 23. Segundo pesquisa de 2016 publicada pelo IPEA, em um universo de 46.801.772 nomes de brasileiros analisados, 315.925 ou 0,7% deles tinham um único ou último sobrenome de origem japonesa. 24. No início do século XX, o Japão estava superpovoado e a população predominantemente rural sofria de grande pobreza. Na mesma época, o governo brasileiro estava incentivando a imigração, sobretudo para fornecer mão de obra para as fazendas de café do interior do estado de São Paulo. O café era o principal produto de exportação brasileiro e a saúde financeira do país dependia desse produto. Grande parte da mão de obra nos cafezais brasileiros era composta por imigrantes italianos, cuja passagem de navio era subsidiada pelo governo brasileiro. Contudo, em 1902, o governo italiano lançou o Decreto Brinetti, que proibiu a imigração subsidiada para o Brasil. Isso ocorreu em decorrência de denúncias de que imigrantes italianos estavam sendo explorados como mão de obra nas fazendas brasileiras. 25 Em decorrência, o governo de São Paulo passou a procurar por novas fontes de trabalhadores em outros países, incluindo o Japão, e foi nesse contexto que se desenvolveu a imigração japonesa no Brasil. O contrato de trabalho nas fazendas de café previa que os imigrantes deveriam trabalhar por 5 anos, porém as condições de trabalho eram tão ruins que boa parte saía no mesmo ano. Com muito esforço, alguns japoneses conseguiram acumular poupança trabalhando nos cafezais e passaram a comprar seus próprios lotes de terra. A primeira compra de terra por japoneses no interior de São Paulo ocorreu em 1911. Com o passar das décadas, os japoneses e seus descendentes foram deixando a zona rural e se mudando para os centros urbanos brasileiros. No início da década de 1960, a população nipo-brasileira das cidades já superava a do campo. Boa parte dos japoneses passou a se dedicar ao pequeno comércio ou à prestação de serviços básicos. Na tradição japonesa, cabia ao filho mais velho a continuação da atividade familiar, de modo a ajudar a custear os estudos dos irmãos mais novos. Em 1958, os japoneses e seus descendentes, que não eram nem 2% da população brasileira, já representavam 21% dos brasileiros com formação acima da secundária. Segundo o estudo de 2016 do IPEA, descendentes de japoneses eram o grupo com maior média de escolaridade e com maior média salarial no Brasil. 24 Com a deterioração econômica do Brasil. A partir do fim da década de 1980, muitos descendentes de japoneses passaram a imigrar para o Japão, em busca de melhores condições econômicas. Eles são denominados Dekasegis. História dos imigrantes japoneses. Necessidade de emigração no Japão. Em selo postal japonês em 1958. Cartaz de propaganda da imigração de japoneses para o Brasil e Peru.
O Japão estava superpovoado no início do século XX, 26. O país tinha ficado isolado do mundo durante os 265 anos do período Edo, Shogunato Tokugawa, sem guerras, epidemias trazidas do exterior ou emigração. Com as técnicas agrícolas da época, o Japão produzia apenas o alimento que consumia, sem praticamente formação de estoques para períodos difíceis. Qualquer quebra de safra agrícola causava fome generalizada. 18. O fim do shogunato Tokugawa deu espaço para um intenso projeto de modernização e abertura para o exterior durante a era Meiji. Apesar da reforma agrária, a mecanização da agricultura desempregou milhares de camponeses. Outros milhares de pequenos camponeses ficaram endividados ou perderam suas terras por não poderem pagar os altos impostos, que, na era Meiji, passaram a ser cobrados em dinheiro, enquanto antes eram cobrados em espécie, parte da produção agrícola. No campo, os lavradores que não tinham tido suas terras confiscadas por falta de pagamento de impostos mal conseguiam sustentar a família. Os camponeses sem terra foram para as principais cidades, que ficaram saturadas. As oportunidades de emprego tornaram-se cada vez mais raras, formando uma massa de trabalhadores miseráveis. 26. A política imigratória colocada em prática pelo governo japonês tinha como principal objetivo aliviar as tensões sociais devido à escassez de terras cultiváveis e endividamento dos trabalhadores rurais, permitindo assim a implementação de projetos de modernização. 27. A partir da década de 1880, o Japão incentivou a imigração de seus habitantes por meio de contratos com outros governos. 28 E antes do Brasil, já havia imigração de japoneses para os Estados Unidos, principalmente Havaí, Peru e México. No início do século XX, também houve grandes fluxos de imigração japonesa para colonizar os territórios recém-conquistados da Coreia e Taiwan. Somente no Brasil, Estados Unidos e Peru se formaram grandes colônias de descendentes de japoneses. Praticamente todos os imigrantes que formaram grandes colônias na Coreia e Taiwan retornaram ao Japão depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Em abril de 1905, chegou ao Brasil o ministro Fukashi Sugimura, que visitou diversas localidades no Brasil, sendo bem recebido tanto pelas autoridades locais como pelo povo. Parte desse tratamento se deve à vitória japonesa na Guerra Russo-Japonesa, frente ao Grande Império Russo. O relatório produzido por Sugimura, onde foi descrito a receptividade dos brasileiros, aumentou o interesse do Japão pelo Brasil, influenciados por este relatório e também pelas palestras proferidas pelo secretário Komachi Origuchi. Começaram a surgir japoneses decididos a viajar individualmente para o Brasil. 29. Necessidade de imigração no Brasil. Ryo Mizuno, Centro, que organizou a primeira viagem de imigrantes japoneses ao Brasil. Com a expansão das plantações de café, havia demanda por mão de obra barata na zona rural paulista no final do século XIX e no início do século XX. 30. A economia cafeeira foi o grande motor da economia brasileira desde a segunda metade do século XIX até a década de 1920. A primeira visita oficial para se tentar buscar um acordo diplomático e comercial com o Japão ocorreu em 1880. No dia 16 de novembro daquele ano, o vice-almirante Arthur Silveira de Mota iniciou, em Tóquio, as conversações para o estabelecimento de um tratado de amizade, comércio e navegação entre os dois países. 21. Mota foi recebido pelo vice-ministro de Negócios,